chegando para acompanhar essa live da Associação Brasileira de Saúde Mental. Mais uma, na verdade, são atividades que estão sendo organizadas todas as quintas-feiras, das 7 da noite às 8. E hoje nós temos uma atividade bastante importante, com o título Reinventando o Dia a Dia em Tempos de Pandemia. Esse é um tema que eu tenho absoluta certeza que nos interessa a todos e todas, tanto aqueles que estão em quarentena, que estão em distanciamento físico, porque eu acho que social, né? Nós estamos tentando não ficar em distanciamento social de fato, já que estamos criando múltiplas formas de entrarmos em contato. Nós somos seres do contato, seres do afeto. Então, eu acho que essa já é uma das questões que eu tenho absoluta certeza que vão ser tocadas hoje nas apresentações que seguirão. Mas também é um tema que diz respeito às pessoas que estão precisando sair, né, que são aquelas que cumprem tarefas fundamentais. Sem elas não sobreviveríamos, sem elas não poderíamos, né, continuar como estamos continuando. E é um tema que fala justamente de que o inusitado, aquilo que chega sem que esperássemos, nos convoca a mudanças, né? Nos convoca a estabelecermos novas práticas, novos hábitos, novas formas de nos relacionarmos, mas também novas reflexões. Evidentemente que nós estamos aí num momento tão grave, tão difícil, que ele também nos produz também muita angústia, muita solidão, medo. Pessoas estão empobrecendo, é importante falarmos disso no país que a gente está, né? Pessoas, né, estão tendo que enfrentar filas quilométricas, porque, de repente, nos demos conta do que está da E nós podemos dizer também, não é, que é um momento da ordem da criatividade, né, da ordem da solidariedade, né, do cuidado com o outro, o cuidado que vai, às vezes, ser produzido por novas formas, né? Então, é a partir dessas inquietações, né, que estão, né, nos acometendo, e a Brasme decidiu esse tema, e para pautá-lo, né, nós temos aqui duas mulheres extraordinárias, cada uma no seu lugar de fala, né, para trazer exatamente as suas contribuições sobre essas reflexões e essas práticas, dessas reinvenções do cotidiano. Então, nós teremos aqui falando, em primeiro lugar, não é, a nossa querida Elisleide Bonfim. Elisleide, ela é técnica de enfermagem de formação, Leide é uma atriz. Leide é atriz de uma grande peça que estava em cartaz há não muito tempo atrás, que se chama O Holocausto Brasileiro, né? Uma peça que é um soco no estômago, é uma peça maravilhosa, mas Leide é uma atriz também do grupo dos Incênicos, um grupo, né, feito de usuários da rede de atenção psicossocial. E Leide e a gente não pode esquecer, porque essa é uma função muito importante, ela foi presidente da Associação Metamorfose Ambulante de Usuários e Familiares de Saúde Mental, e também faz parte como membro do Papo de Mulher, um grupo feminista, né, que agrega usuárias, principalmente da rede de saúde mental. E teremos também, em seguida, uma outra mulher que eu tenho um afeto enorme, que é Sandra Fagundes. Sandra Fagundes é a que está mais distante de nós fisicamente, de fato. Sandra é psicóloga e psicanalista.
Sandra tem um papel importantíssimo na construção da reforma psiquiátrica brasileira, atuou como secretária de saúde do estado do Rio Grande do Sul, do município de Porto Alegre, e atuou também no Ministério da Saúde, né, na época que nós tínhamos aí uma política de saúde mental verdadeiramente reformista e antimanicomial. Então, eu tenho grande prazer de passar a fala para elas, mas antes eu só queria lembrar a todos vocês que estão começando a chegar, que o nosso Congresso Brasileiro de Saúde Mental, não é, que está previsto para acontecer esse ano, ele, evidentemente, por questões de força maior, teve que ser adiado, mas nós já estamos criando formas, né, de algum modo, ter momentos com vocês virtuais, até que nós tenhamos a segurança suficiente para dizer que ele acontecerá com a presença de todos e de todas, a vivo e a cores, né? Então, queridos e queridas, vamos passar aqui a palavra, então, para a Leide, dizendo que cada uma vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação, com 10 minutos eu faço assim com a mão, deixa eu ver se aparece, e depois, quando estiver perto de concluir, eu aviso, tá certo? Então, com a palavra, Elisleide Bonfim. Boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer estar fazendo essa fala, essa live, né? Agradecer a Brasme, né? Associação Brasileira de Saúde Mental, e que eu dei uma crise de riso aqui na sala, quando eu comecei a me organizar para a live, aí meu marido e meu filho, que estão aqui, meus contra-regras, estão aqui me ajudando, perguntou por quê. Eu falei, minha filha, viva a luta antimanicomial. Por quê? Há 30 anos atrás, nós loucos estávamos presos no manicômio, e hoje nós estamos aqui, nas nossas salas, falando de saúde mental, não através da universidade, não que sentamos no banco da universidade, mas sim por sofrimento na pele. Então, eu sou uma pessoa que representa milhões de pessoas que saíram do manicômio e milhões de pessoas que ainda não conseguiram sair desse espaço de sofrimento, desse espaço asilar. Só que eu sou profissional de saúde, né, e eu tenho tido um sofrimento muito grande em pensar o que os profissionais de saúde têm passado com essa pandemia, né, que são pessoas que estão frente a frente. Não são os profissionais de saúde como tantos outros profissionais, mas eu falo das pessoas, dos técnicos de enfermagem, né, que eu sou técnica de enfermagem. Na minha família tem 8 profissionais de saúde como técnico, então isso fica me deixando preocupada. Com relação a me reinventar nessa pandemia, no começo eu fiquei muito angustiada, muito triste, mas o CAPS, por mais difícil que seja, é muito melhor do que o manicômio. Eu estou sendo muito apoiada pelo meu CAPS, né? Eu faço terapia pelo WhatsApp, tem a minha assessora, Carla Gelini, que me apoia, meus amigos, minha família, né? Então, tudo isso tem me ajudado a me reorganizar e repensar, né? Porque eu acho que a gente, de certa forma, a gente está passando por um sofrimento, e depois desse sofrimento a gente vai ter coisas, bons frutos. A gente passará por uma vida melhor, né? Essa pandemia que tem modificado a nossa maneira de ser. Eu estou fazendo plantação em casa, eu estou organizando meu guarda-roupa, mas não deixei de militar, né? De fazer o movimento, de fazer ajuda com os outros usuários, a gente troca afeto, carinho. Eu acho que a humanidade estava precisando aprender com os loucos, que nós loucos já fazíamos isso, até mesmo dentro do manicômio, a gente sempre trocou afeto, carinho. Então a sociedade estava precisando tomar uma sacudida para saber, né, o que é respeito, afeto, carinho e tratamento com o outro. Eu acho que é isso aí que a gente precisa refletir, né, de que como os evangélicos falam que os humilhados serão exaltados, a galera da rua, né, que tudo sofria, hoje está tendo certo cuidado com ele. Os políticos não estão fazendo nada além do que seu papel, né, com esse auxílio emergencial, que é uma coisa que muita gente pensa que o governo está dando dinheiro. Isso aí são os fundos dos nossos impostos, gente.
A gente precisa falar mais de cultura, de arte para esse povo sofrido que está em casa refletindo a sua vida. É isso aí. Desde o dia em que eu nasci, eu aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Escuta, escuta, o outro, a outra já vim. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Tenho certeza que essa pandemia vai passar e que a gente vai recomeçar a nossa vida. É isso aí. Tem mais algum tempo, Mônica? Não gastei meus minutos, não, né? Não, você ainda tem mais um Pronto. Pronto, então é isso. Essa luta antimanicomial desse ano, né? Um dia eu acordei muito triste, pensei, gente, a gente não está construindo a luta. A gente não está lá no coletivo baiano da luta antimanicomial, onde a gente se reúne a cada 15 dias na Casa Gerar. A gente não está com o Papo de Mulher. Um beijo para todas as apoiadoras e mulheres do Papo de Mulher. A gente não está construindo a luta. Depois caiu uma ficha assim. Eu falei, não, a gente vai construir de outra forma. Eu falei para a Laís Mendes, apoiadora do Papo de Mulher, vamos construir lives, vamos invadir as casas falando sobre saúde mental. Porque, assim, o preconceito, o estigma com as pessoas com transtorno mental ainda é muito grande. Todo mundo aceita qualquer patologia, a diabetes, a hipertensão, mas quando se fala em tomar uma medicação para fazer um tratamento psiquiátrico, sabe? E assim, o que me deixa triste é que eu todo dia bato na mesma tecla. Eu não aceito que esse desgoverno seja chamado de louco, porque nós loucos não fazemos essa maldade que ele está pensando em fazer, em tirar as pessoas, né, do isolamento social, né? Eu acho que esse isolamento social é uma coisa necessária, né, que as equipes de saúde mental, principalmente da Bahia, né, que são pessoas que lutam muito para fortalecer a RAPS, são pessoas que estão muito aí, Edna Amado, né, uma pessoa do começo da luta, Marcos Vinícius, que não está mais aqui, Gilene de Almeida, tantos outros, né, que criou a gente. Nós somos frutos da reforma psiquiátrica. E hoje vem mostrar uma forma diferenciada de tratamento. Eu acho que as redes sociais, né, nos fazem também invadir os lares para falar para as famílias que precisamos cuidar da saúde mental. Precisamos nos cuidar, né, porque eu vejo muitos profissionais de saúde aí, quando se fala em transtorno mental, não quer aceitar. E para mim, no começo da minha história, foi muito difícil o tratamento, mas hoje eu me sinto totalmente tranquila. Eu estou fazendo exercícios, eu malho de 16 a 17 horas, todos os dias eu malho. Então, assim, eu estou fazendo meus projetos, né? Estou fazendo meu livro, que a Brasme vai fazer o lançamento, já estou sabendo. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que não perder esse tempo em casa, achando que é um tempo fútil, de forma alguma. Esse tempo tem sim, né? Vamos nas leituras, cada um com seu credo, com sua religião, Deus, Alá, Oxalá, cada um na sua. Revisitar a espiritualidade também, que é muito importante isso, né? Eu ficava triste, às vezes, quando eu pegava o ônibus para ensaiar lá no Holocausto, eu via muitos velhos sendo maltratados dentro dos ônibus, pessoas com transtorno mental, né? Essa mulher que acabou de ser machucada dentro do ônibus. Gente, violência não se traz com violência. A gente não tem necessidade de usar violência para falar com o ser humano, porque ele é usuário de droga, é usuário de crack. De forma nenhuma. Eu acho que o ser humano está precisando mesmo repensar os seus valores, né? Porque a doença vem aí, está mostrando que não é para rico, não é para pobre, não é para doido, não é para certo, é para todo mundo. Então, que a gente pense nessa possibilidade, né? De cuidar do outro como você quer ser cuidado, de fazer com o outro o que quer fazer com você. E que a gente, né, todos os dias da nossa vida,
Levante com a esperança de que vai passar essa pandemia, a gente vai melhorar, vai dar tudo certo, sabe? É isso, um beijo a todo mundo. Eu já fui convidada a fazer outras lives a partir dessa, e estou aberta a discussões, a conversa, mas eu só melhorei porque eu luto para que a sociedade melhore, porque eu hoje não estou doente. Quem está doente realmente é o sistema social. Concluiu, então, aliás, que lindo término, né? Porque eu acho que mais do que nunca é isso que a gente está vendo, que é esse sistema social que precisa aproveitar da quarentena para não voltar o mesmo. Então, eu acho que, de fato, que se esse mundo está passando por isso, que seja para não voltar da mesma maneira que ele estava, não é? Eu acho que a gente precisa fazer grandes esforços, precisa se organizar, como eu acho que você trouxe tanto na sua fala, tanto isso de que a gente tem que invadir as casas, tem que invadir os espaços, mas para passar afeto e para levar o nosso canto de libertação, a nossa luta, aquilo que a gente acredita e ser contra, não é? As tiranias, ser contra essas coisas que nos oprimem, que tornam essas situações muito mais graves do que elas poderiam ser e já são, de fato. Queria só lembrar que eu esqueci de falar, a Leide também faz parte de outro coletivo que se chama Comunidade de Fala, que é um coletivo também de ajuda mútua, muito importante aqui na cidade de Salvador. E também, só para explicar quem não é da Bahia, ela estava se referindo à violência que uma jovem mulher sofreu num ônibus, uma jovem que é usuária, né, de substâncias psicoativas, e por conta da pandemia, somou com isso tudo, né, os ânimos exaltados, a violência já parece que é uma coisa que aparece como uma linguagem que é usada de primeira mão, quando ela não deveria, e eu acho muito bonita isso que Leide nos lembra, não é? Que tem outras formas, e muito bonito também que eu queria ressaltar, que os manicômios, né, foram capazes também de produzir, entre os loucos e as loucas que os habitaram, perceber que a pedagogia dos afetos, ela é fundamental nesses lugares que hoje, tão de forma diferente, né, no nosso isolamento, de outra maneira completamente diferente dos manicômios, nós estamos, né, começando a perceber quão difícil é viver isolados, né, viver separados do dia a dia da sociedade. Então, que isso fique também como reflexão. Então, eu vou passar imediatamente aqui agora a nossa outra expositora, que é Sandra Fagundes, e já passo, né, Sandra, então 15 minutos também para você, querida. Tá bom, obrigada, boa noite para todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui. Eu tenho assistido às lives da Abrasme, que acho que é uma iniciativa maravilhosa da diretoria, que produz o que já foi dito desde a introdução pela Mônica, e a Leide continuou, que nós podemos estar num isolamento social, mas produzindo muita proximidade afetiva, e a Leide é muito contundente disso, né? Com a música, com a expressão vamos invadir os seus lares, né? Então vamos invadir seus lares com o quê? Com a pedagogia do afeto, que a Mônica colocou, e o quanto, então, nós temos a possibilidade de o tempo, nós estamos, quando a gente fala dia a dia, nós estamos pensando como é que a gente, então, distribui esse dia a dia? Que dia a dia é este, né? E a pandemia que atravessou o planeta, está em todo o planeta, produziu uma parada, né? E que nos obriga, ou pelo menos temos a oportunidade, de repensar esse nosso dia a dia. Que é mesmo? Como é que dorme, acorda, quando dorme, que jeito que como passa a noite, para sair, sai como? Ficar em casa. Qual casa?
Quem tem casa, como é que se habita essa casa? Quantos vivem nessa casa? É possível se isolar? É possível não é impossível se isolar? Bom, tem que continuar trabalhando. Então pode ser uma avalanche de indagações que nós precisamos pensar o que já não pensávamos mais muitas vezes, estava automatizado. E temos a oportunidade de qualificar até esse dia a dia. É possível qualificar? Por que mesmo fazia isso? Ou por que fazia desse jeito? Vocês veem que a gente... uma das lições mais antigas da saúde coletiva e da saúde pública é lavar as mãos. Vocês viram que nós tivemos que aprender ou reaprender a lavar as mãos. Um ato que faz indagar, olha, então... E escancara muitas vezes a situação da maior parte do nosso povo, do povo brasileiro. Assim. Tem água? Que qualidade de água é essa? Como que é isto? Ou de outro jeito, né? A gente muitos têm endereço, moram numa casa, mas como é que habitam essa casa? E os territórios? E os turnos e os dias? Quem ocupa que espaço? Quais são as funções? A Débora Diniz, por exemplo, que é uma antropóloga feminista, ela também tem uma possibilidade, tem um pensamento que pode ser qualificar a sociedade. Por exemplo, toda a divisão do trabalho que se faz hoje e que se luta para mudar e ser mais paritário entre os homens e as mulheres, agora tem a chance, né, dentro de casa, quem faz o quê, por que faz e como faz. Está sendo possível, de fato, essa divisão do trabalho entre os moradores de uma casa? Quem mora sozinha, como é que está fazendo isso? De que se acompanha? Então, é uma oportunidade realmente única, né, de se ficar questionando em que, desde lavar as mãos, como eu estava dizendo, no tipo de alimentação, como é que se alimenta, por que se alimenta, ou por que tinha coisa que comia, para que comia, tem que cuidar, porque não vai sair de casa a qualquer hora para ir a um lugar para comprar ou adquirir, ou onde adquirir alimentação, ou como adquirir alimentação. Outros, como trabalhava e se vai manter o trabalho ou não trabalha, como se mantém essa reprodução. Vocês veem que, de repente, nós estamos diante de toda a nossa vida, e questionando e sendo questionados, e pondo em xeque. Como nós vivemos estava bem, e nós podemos dizer que, como humanidade, nós íamos, no geral, muito mal, obrigada. Nós precisamos trabalhar. A humanidade é suficiente? Será que nós não temos que dialogar com os viventes? E as populações indígenas e tradicionais nos ensinam muito sobre isso. O quanto as pandemias têm que ver com o nosso modo e estilo de vida e como nós lidamos com o ambiente, as relações entre as pessoas, a divisão do trabalho. Eu escutei, esses dias eu estava escutando uma feminista, de economia feminista, na Rede Emancipa, e o que aparece como trabalho essencial com a pandemia. E vocês veem que aparece um trabalho que é majoritariamente feminino, das mulheres, e desqualificado, que é o trabalho do cuidado, que a Leide falou da importância do cuidado, né? E na saúde mental nós aprendemos a nos cuidar um com o outro e lutar pelo cuidado da liberdade. E tanto cuidar da liberdade, né, que o cuidar da liberdade que hoje os usuários da saúde mental e nós, desde a saúde mental, sabemos identificar perfeitamente o que é um confinamento, um isolamento que exclui e mata, como é dos hospícios e do manicômio, e o que é um isolamento social necessário, que é protetor da vida, né? E que tem garantir a vida e o trabalho mais coletivo. Nós passamos a reconhecer os vizinhos, a conversar, a conviver mais com os vizinhos, se interessar como é que estão passando. Então, são questões, esse dia a dia, como é que ele é refeito e como é que se utiliza o tempo dentro do possível e quem são as redes, e a gente encontra essas redes, e aqui, dificilmente eu estaria aqui conversando com vocês desde o Rio Grande do Sul,
com todos vocês numa live e podendo conversar com pessoas do Brasil inteiro, que souberam construir o que a gente chama de redes quentes, afetivas. E nessa reinvenção tem um tema que é este. Quantas lives? Eu fiz mais lives agora nessas últimas semanas do que toda a minha vida de militância. A gente precisa aprender essa tecnologia, mas ela nos permite invadir amorosa e afetivamente as casas, né, Leide? Então agora, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a Judete Ferrari, que também está aqui, ela propôs para os grupos de ajuda e suporte mútuo lá de Alegrete, terra dela, grupos por WhatsApp por áudio, que era o mais fácil da conectividade. E hoje tem no Rio Grande do Sul 11 desses grupos, onde se conversa desse dia a dia, o espaço para ginástica, como a Leide disse, da dança, do tomar sol, da comida, de experimentações na cozinha. Eu quero dizer para vocês que hoje eu fiz o meu primeiro feijão, vocês não acreditam, mas é o meu primeiro feijão na vida. E fiquei numa alegria, no contentamento por isso, que foi uma oportunidade que dificilmente eu faria numa quinta-feira, ao meio-dia, um feijão. Podia fazer num fim de semana, ou uma noite, mas para o dia a dia é parte de utilizar melhor e para a vida esse dia a dia. Bom, o GO, e a Judete chamou de GO, grupos online, onde se conversa sobre esse dia a dia, como é que cada uma está. Introduz essa conversa, que é passa a ser uma roda de conversa das 2 às 4 da tarde, uma vez por semana, e algumas é mais do que uma vez por semana. E ainda aparece, olha, mas o sono está meio perturbado, de noite fico meio sozinha, querendo conversar. O que eles inventaram, que está acontecendo nesse momento? Plantão da madrugada, onde então, funciona das 7 da noite às 7 da manhã, e as pessoas vão conversando pelo WhatsApp, que é a conexão mais fácil, mais acessível para todos. E aí se troca receita, se aguarda com uma figura, com uma foto de uma sala, ou de uma sala de estar, ou de uma roda numa praia, de um luau numa praia, para onde vai se conversando e tecendo. E funciona como o canto da Leide, que vai nos acalmando, eu digo. Então, durante a noite, vai se conversando e chega um momento que o som da voz vai baixando. É como se não vão perturbar quem já está dormindo. E o que a gente escuta é que tem pessoas que já vão dormir, não perdem o sono, ou inclusive não utilizam medicamento, por exemplo, para dormir, porque essa companhia, essa possibilidade de conversar e de troca tranquiliza o suficiente para despertar o sono e dormir, despertar o sono é bom, e dormir mais tranquilamente. Então, são invenções que vão sendo produzidas neste tempo de isolamento e que na produção da invasão da amorosidade e das redes de cuidados que se tem. Então, num dos grupos foi dito, Leide, exatamente o que tu disseste. Eu estava aqui, uma delas diz assim, puxa, eu estou aqui em casa, mas fiquei pensando, e já pensou se eu estivesse num hospício, num hospital psiquiátrico, como seria muito pior? Então, é verdade, Leide. A quem teve a experiência do confinamento, quem sabe o que é ficar isolado por exclusão, sabe a diferença e o valor que é a liberdade e o poder ter relações afetivas, de cuidado, e ainda se solidarizar com aqueles que são maltratados, como foi maltratada esta moça no ônibus. Quero dizer que o ser humano sabe da maldade, vou dizer, da crueldade que pode chegar um ser humano, vide o atual presidente da República do Brasil, que convoca a morte, né? E mesmo os profissionais de saúde, ontem, aqui no interior do Rio Grande do Sul, um ônibus com profissionais de saúde foi apedrejado, que é essa contradição terrível que eles estão vivendo. Em parte, são aplaudidos quando estão dentro do hospital, mas ao sair do hospital, eles viram perigosos.
e aí a solidariedade termina do lado de fora do serviço de saúde. Eu já tinha escutado dos trabalhadores que quando na vizinhança conhece, cidades do interior, ou de bairro, quando eles saem de casa para ir numa padaria ou para ir na mercearia, fazer alguma compra, eles são olhados de lado. Então, são superações que a gente precisa fazer, aproveitar nesse dia a dia para nos reinventar enquanto viventes, né, de um planeta vivo que pulsa e que precisa continuar pulsando com amorosidade. E sim, a luta antimanicomial, os militantes, os mentaleiros, como nós nos chamamos aqui no Rio Grande do Sul, temos o que aprender, mas temos o que dizer também a respeito dessa reinvenção do dia a dia. Acho que para começar é isso, muito obrigada pela oportunidade. Que lindas essas falas, né, de hoje. Eu acho que a gente vai ter muito... Aliás, já chegaram muitas perguntas. Eu queria também falar... Estou aqui abrindo meu outro instrumento, que as perguntas estão aqui no Zap. Queria, Sandra, agradecer por todas essas novas tecnologias que você compartilha conosco. Eu acho que sempre fomos muito inventivos na saúde mental, não é? Eu acho que toda a rede de atenção psicossocial, ela sempre foi feliz nas suas invenções. E nada como um momento de crise, né? De tanta dor, para nos estimular ainda mais a como é que rompe a solidão, rompe o medo, como é que acalma o outro. Então, eu acho que você trazer aí a beleza dessas tecnologias leves, né? Como gosta de falar o Merri, e tão importantes nesse momento, e acho que todo esse refinamento, né? De que você traz que, ao estarmos... e aí eu queria lembrar, né, de autores que falam como a vida tão apressada que a gente sempre vive nos impede também de enxergar o cotidiano, de enxergar com mais calma o tempo passando, as coisas que antes a gente fazia de forma automática, e como é que, de repente, essas coisas podem ganhar novos sentidos, ou até perder os sentidos, aquelas que talvez não fossem tão relevantes, né? E que a gente fazia, e às vezes fazia até para preencher um vazio existencial. Então, eu gosto muito, né, da sua fala também, né, que complementa também essa que foi trazida anteriormente por Leide. Então, eu vou aqui olhar, né, que eu estou vendo, né, já várias pessoas intervindo. Então, tem a Adriana Moro, que fala como essas lives nos fortalecem. Olha que legal. Acredito que deveríamos, no pós-pandemia, continuar. A pandemia nos deu esse presente. Vamos sim, eu acho que vamos, né, Ana Pita, vamos aceitar essa convocação aí. Ana Pita fala, Sandra Fagundes introduz, via afeto, liberdade e solidariedade, um modo de lidar com a vida que reinventa o dia a dia, não? Embaixo tem Aline Perséfone. Não só para quem teve a experiência em manicômio tem condições mentais de prever que lá é bem pior. Às vezes, as pessoas não são colocadas em manicômio por exclusão somente, são muitos interesses escusos, às vezes é por pura inveja mesmo, porque a pessoa poderia estar num momento muito bom da sua vida, e daí, né? Então, e aqui mais uma, que é a Ana também, de novo, né, nos interrogando aí, queria ouvir mais sobre a crueldade do presidente da sociedade. Como superar a banalidade, acho que é do mal, é porque faltou um M. Então, eu vou devolver para vocês comentarem aqui os comentários feitos, né, por quem nos escuta, e responder essa pergunta aqui que a Ana traz. E Ana tem ainda uma outra. Leide, como está sendo essa terapia online, né, que você falou que está vivenciando pelo CAPS, né, CAPS online, CAPS por WhatsApp.
Então, vou passar para vocês e depois a gente continua aí, que muitas pessoas estão se manifestando ainda. Passar para isso. Quem quer começar? Leide? Oi, eu estou ouvindo. Saudade de Sandra, saudade, mata a saudade dela. Então, tem essa pergunta sua terapia online. Sim. Minha psicóloga, Betânia, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que conseguiu me ajudar a manter o meu equilíbrio, né? Ela me atende pelo WhatsApp. Eu faço terapia no mesmo dia da semana, na mesma hora, só que pelo WhatsApp. E toda a equipe multidisciplinar também se coloca à disposição do meu cuidado e do cuidado dos outros usuários. Entendeu? Então, eu faço meu tratamento normalmente só aqui em casa. É isso. E com relação ao governo, né? Como eu quero que seja uma fala bem pautada, que eu só não quero que chame ele de louco. Por favor, ele não é louco. E que realmente cada discurso que esse presidente faz deixa a gente, né? A gente tem que se fortalecer, pegar um na mão do outro para aguentar as coisas que ele faz, mas que a gente não vai desistir, a pandemia vai passar, que a gente vai para a rua fora Bolsonaro. É isso, já respondi. Vou continuar com a Leide. Leide, eu acho que tu tem toda a razão, e principalmente nós da luta antimanicomial e quem é usuário, quem é familiar, sabe reconhecer quem é louco e quem não é, e às vezes chamar de louco pode ser um jeito de tentar desculpar o indesculpável, né? Ou justificar, ou deslocar, principalmente eu acho que isso que nós não podemos aceitar, deslocar do terreno da política e da crueldade para deslocar para o território da patologia, e isto nós não podemos fazer. Agora, e o que nós podemos fazer? Exatamente, não soltar a mão de ninguém, né, do ponto de vista agora afetivo principalmente, quer dizer, não, porque é tal grau de violência que às vezes de crueldade mesmo que nos desorganiza, né, nos desestabiliza, e tenho a impressão que essa é a questão. Esses dias aquele artista maravilhoso, o Pedro, disse, para entender a cabeça do presidente, nós temos que entender a cabeça de um torturador, né, que é destruidor, assim, tem um gozo de tentar te colocar, não te deixar raciocinar, te nocautear, né, e te destruir subjetivamente, a ponto de dizer, eu confesso qualquer coisa, né? Ou já não sou mais quem eu sou. E neste sentido, né, nós temos, para manter lucidez e saber distinguir, mais do que nunca, o que é loucura, o que é crueldade, o que é política, e não nos deixarmos levar pela política do ódio, que é a política que precisa exterminar o outro, né? E é esta lógica que ele vai fazer. Um presidente que mantém um gabinete do ódio, desde que assumiu, um presidente que diz morreram poucas pessoas na ditadura, que homenageia um torturador, né, diante da torturada, derrubar uma presidenta. Então, o que é doloroso também nessa história é de que ele foi eleito com esse discurso, né? Talvez alguns tenham entendido que ele era controlável. Agora já não existe mais, já tem uma mais segurança de que isto não é possível. E o Brasil está gravada a sua situação hoje na pandemia por um presidente que tem esse tipo de discurso, que não é coveiro, que pode fazer com tanta morte, que nos deixa mais desamparados ou mais à própria sorte. Só que nós não estamos só à mercê disso, nós temos as nossas potências, nós temos as nossas redes, e
Hoje eu não tenho dúvida que o Brasil pode passar bem melhor se o seu mandato for interrompido o mais rápido possível. Eu, lembrando de um comentário do Miguel Nicoleles, né, que tem tido um papel muito importante na comissão científica aqui de apoio ao Nordeste, com relação à pandemia, e ele falando que é muito difícil para o Brasil, que vive uma pandemia, como o resto do mundo vive, mas em meio a um pandemônio, né? E, de fato, a gente não tem, às vezes, a noção, né? Eu acho que, às vezes, a gente não tem a noção o quanto a soma, né, de duas coisas, sendo que assim, de duas situações que ameaçam tanto a vida ao mesmo tempo, né? Eu estava aqui pensando essa semana que se esses mesmos gráficos que hoje são feitos com relação aos mortos por essa pandemia pudessem ser feitos observando o período já de governo atual do atual presidente, nós veríamos quantas mortes a gente tem a mais no nosso país em relação ao que tínhamos em períodos anteriores. O que mostra que a gente soma mortes pela pandemia a mortes, pela crueldade, de um governo que aposta aí num capital financeiro lucrativo, que explorador, colonizador, escravocrata. Então, eu acho que esse aspecto a gente nunca pode esquecer. A gente nunca pode esquecer e a gente tem que lutar, não é? Porque, evidentemente, isso faz com que a nossa pandemia possa ter um desfecho muito mais desfavorável em função dessa questão. Então, eu queria ressaltar isso, que eu acho que está vindo com muita força, eu acho que nem à toa. E uma outra coisa que eu queria trazer é o seguinte, assim, eu acho que várias questões são tantas, não é, que nos acometem nesse cotidiano doloroso, mas também produtivo no sentido da invenção, mas, assim, tem algo que, como a gente está sempre em contato, né, com muitas vozes, muitas pessoas, relatos de pessoas que têm falado por WhatsApp, a gente tem visto a dificuldade da vida das pessoas que não têm amparo nenhum diante desse tão grande desamparo trazido pela pandemia. E isso tem me preocupado muito, e tem me chamado muita atenção os nossos usuários e usuárias, como estão eles, não é? Como é que isso está sendo feito? Porque tem pessoas que não conseguiram acesso ainda a esses recursos mínimos aí de apoio que estão sendo disponibilizados, né, pelo Estado, e isso é algo muito preocupante. Então, eu queria fazer um apelo aos profissionais de saúde da rede de atenção psicossocial, que eu sei que já são pessoas que estão se desdobrando para se fazer presentes nesse momento, não é? E eu queria fazer um apelo para que elas pudessem tentar identificar entre esses usuários que estão socialmente isolados, né, quais daqueles não estão conseguindo ter acesso a essa renda, né, essa renda aí de apoio, e como fazer para fazê-los ter acesso. Eu acho que isso é uma questão urgente, né? A gente está tentando aqui na Bahia criar um mecanismo através de um instrumento para tentar identificar essas pessoas por intermédio dos profissionais. Eu vou dar uma olhadinha aqui de novo no meu celular para ver se tem. Tem aqui outras perguntas, né? Ana Pita pergunta a Leide sobre o teatro, como está sendo o teatro em tempos de pandemia. Marta Barros coloca, muito doloroso ver o que está acontecendo com este desgoverno no meio destas pandemias, com tantas pessoas morrendo. E Fernanda Zilli, o que esperar da luta antimanicomial dentro deste governo? Qual seria o foco neste momento? Então, eu passo de novo, né, para as nossas palestrantes se pronunciarem. Então, agora eu vou começar, tá bom, Leite? Pode ser? Bueno.
Sim, é doloroso, mas a luta antimanicomial é exatamente a nossa luta pelo cuidado em liberdade, hoje, é em defesa da vida. Como acho que a Carol falou claramente aí, que nós estamos num período de necropolítica, ou seja, se decide quem tem um poder que decide quem vai viver e quem vai morrer. E nós soubemos que quem está na lista dos que podem ser exterminados são os jovens, são os negros, são os pobres, são as mulheres, os índios, os quilombolas. Então, nós soubemos, a nossa luta, desde a luta antimanicomial, nós soubemos de que lado nós estamos, que é, hoje, a defesa é do cuidado da liberdade e da vida, de que toda vida vale. Né? O pessoal do Emancipe da favela diz toda a vida da periferia vale. Né? As mulheres dizem nenhuma menos. O que nós estamos lidando? Parem de nos matar. O pessoal dos bairros dizem. Né? Então, como ter redes que protejam e garantam a vida, né? Não só a questão da liberdade. E a luta antimanicomial, acho que foi uma luta, desde a sua origem, essa, né, que disse o Estado deve para as pessoas que estavam excluídas nos hospitais psiquiátricos e moravam nesses manicômios, em relação a que lhe roubaram um pedaço da vida, né? E vocês, e principalmente os usuários, sabem como foi reinventar a vida cotidianamente. E ter tanto possibilidades de cuidado, como esse do WhatsApp, lá voltando a Judete, daí lá em Alegrete, porque também já se sabe que não é só pelo WhatsApp, o WhatsApp já é mais acessível, mas tem gente que nem ao WhatsApp chega. Então, por onde que ela está pensando chegar? Pela rádio, que a rádio, sim, todo mundo escuta. Então, é encontrar meios de invadir as casas, invadir os lares via rádio e se comunicar. E, muito, a luta antimanicomial, reafirmar a vida, reafirmar que toda vida vale a pena, reafirmar o cuidado, que todos precisam cuidar, e aí nós precisamos ir atrás. E este cuidado hoje pode ser por WhatsApp, pode ser à distância. Eu já ando até pensando em carta, né, de como fazer, mas é de manter, olha aqui, ó, tu importa, que nós precisamos saber como está. A sociedade, os psicanalistas aqui no Rio Grande do Sul e a brasileira de psicanálise ofereceu um serviço de atenção psicanalítico que já existe, solidário, que são, durante esses 3 meses, ofertar atendimento gratuito. E 14 outras entidades criaram uma escuta, chamada Escuta Solidária, que é também as pessoas que estão muito agoniadas poder ligar e ter uma escuta mais de caráter urgente e reencaminhar, né, para outras alternativas. Já tem, nesse da escuta, tem mais de 500 pessoas que já procuraram, e isso começou há um pouquinho mais de um mês, e o dia 23 de março começou, e neste do cuidado do CAP Solidário, tem hoje deve estar em torno de 80 pessoas que procuraram atendimento e que estão sendo atendidas. Quer dizer, nós precisamos ampliar o acesso e a oferta dessa escuta no momento de muita ansiedade. E a luta antimanicomial, então, pode oferecer este cuidado de quem já é vinculado e como abrir e ampliar para quem... São Leopoldo, município aqui da região metropolitana, abriu um telefone com profissionais do município e com voluntários para a escuta das pessoas que estão mais em sofrimento. Então, são muitas experiências de que é possível trabalhar. O GOL que eu falei, o Berto está perguntando, né, os grupos online é feito, a Judete é do NASF, e a partir dos grupos que ela fazia na atenção primária, ela está fazendo hoje grupos por WhatsApp. Leite. Nós temos o grupo Loucura Ativa, que é o grupo da AME, da Associação de Usuários e Familiares, onde a gente está praticando ajuda mútua, né, que era um dos nossos projetos. A gente tem muita amizade com o Eduardo Mourão e outros usuários também, o nosso novo presidente, Eduardo Cáliga, também.
Então, a gente faz muito essa troca de afetos de uma forma que a gente criou uma rede que independe de ser usuário ou profissional. Então, eu também faço muita escuta de cuidado com profissionais que estão em adoecimento e que chegam para mim e falam, Leide, eu não estou bem, aí eu consigo que eles vá fazer o acompanhamento deles. Em palestras também, quando eu estou na universidade, estudantes saem, Leide, eu quero falar com você, e no final diz, Leide, eu também não estou legal, porque assim, o preconceito e estigma ainda com a saúde mental, com a loucura, eu acho que é dos maiores desafios para a luta antimanicomial. E assim, nós os loucos temos uma coisa interessante, que são as nossas vozes, né? As nossas vozes. Eu gosto muito quando eu escuto as minhas, sempre converso com as minhas vozes. E assim, as vozes têm me dito que esse ano eu descobri mais uma coisa da luta antimanicomial, que o mês da luta não é o mês de maio, que o mês da luta são todos os meses, o mês da luta é todos os dias. Essa luta de reinventar, né, das pessoas se respeitarem e se autocuidarem, porque assim, o que me mantém hoje viva é simplesmente o meu amor próprio, né, o meu autocuidado, que me mantém tranquila. Com relação ao teatro, né, Ana Pita é tiete dos Escênicos, é uma pessoa maravilhosa que eu amo demais. Ela e Mônica Nunes eu chamo de psicoloucas, né? São as psiquiatras mais loucas da luta antimanicomial que estão com a gente aí, que são companheiras de luta, que nos fazem bem. O teatro a gente está bem, os Escênicos está aguardando, né? A gente voltar a trabalhar, acabamos de participar de um edital, fomos contemplados, a gente se fala todos os dias no WhatsApp, né? E Renata maravilhosa, Renata Beristain, essa mulher incrível, né? E todos os Escênicos, a gente está todos os dias se falando, e a gente está conversando como é que vai ser a nova temporada dos Escênicos. Então, com os Escênicos, a gente está dessa forma, a gente faz troca de afeto todos os dias, os bons dias, o como vai, né? E como eu também sou atriz do Holocausto Brasileiro, né? Que é o espetáculo que eu estou fazendo parte, e que eu fui indicada pelo Prêmio Braskem como atriz revelação, vamos esperar a pandemia passar, porque eu tenho que ganhar esse prêmio de qualquer jeito, a gente tem que ganhar, a primeira louca está pisando no palco do TCA, vai ser do manicômio para o teatro, então, estou doida que chegue logo esse momento. O Holocausto também, né, a produção está nos acompanhando no grupo, a gente também trocando afetos também, e nas nossas construções de pegar a estrada, e que o Holocausto vai ter que muito caminhar, e a gente também vai fazer pelo Braskem 4 espetáculos aqui na Bahia, assim que a pandemia passar. Um beijo à galera dos Escênicos e um beijo à galera do Holocausto. E a Fábio Vidal. Gente, ainda temos mais três. Uma coisa que eu queria destacar, a coisa mais linda do mundo é que enquanto a gente está aqui fazendo essa live, tem um monte de gente aqui no chat que está diretamente se comunicando e trocando. Então, as trocas estão em todos os níveis, certo? Mas, olha, tem aqui uma que fala como o cuidado está sendo ofertado em tempos de pandemia. Aí fala, muito preocupante mesmo, Mônica, um ponto importante a se pensar, acho que foi a questão dos benefícios, né, dessa renda. A Andréa Alves, desculpe, esse foi a Andréa. Berto Silva, Sandra, nesse momento de pandemia, de que forma a atenção primária pode contribuir com os CAPs? Né? Judete Ferrari, e os cuidadores? Fale sobre o cuidado aos cuidadores, né? Então, vocês observem que tem muita coisa, eu vou passar, mas olha, gente, infelizmente a gente só tem 1 hora nessa live, não é? E deveríamos ter mais, eu acho, mas que bom ver essa participação. Então, deixa eu passar aí já para as nossas queridas, para elas irem finalizando e já se despedindo, não é? Por favor. Vamos lá. Sandra e Leide. Oi. Vamos lá. Bueno. Então, o grupo, por exemplo, um grupo online pode ser para cuidadores também. O que eu falei das iniciativas de CAP Solidário, de atendimento psicanalista solidário, tem só para trabalhadores. Tem vários grupos de saúde mental que têm ofertado a escuta para os trabalhadores da área da saúde.
Mas eu quero lembrar que os cuidadores são múltiplos, né? Nós temos os cuidadores de idosos, nós temos os cuidadores de crianças, nós temos pais e mães, e nós sabemos que pela maioria são as mulheres, tem muitas mulheres cuidando dos seus filhos hoje, que estão completamente sobrecarregadas em casa, tendo que, por exemplo, dar conta de ser educadoras. Então, é outra profissão muito revalorizada atualmente, que são os professores, né, a importância do cuidado. Então, nós também estamos procurando abrir uma frente, os professores querem um espaço para escuta, né, desde essa situação, sobre o seu trabalho, a revalorização e, ao mesmo tempo, o quanto estão depauperados, né? E tem muitas experiências, e aí eu tenho certeza, bom, de governo, tem várias perguntas, o que esperar do governo, não espera do governo, eu não espero, eu sei que deste governo federal, ele tem uma aposta no extermínio. Agora, o Nordeste está nos ensinando, o Nordeste com o consórcio do Nordeste tem sido fundamental em mostrar como é que se cuida, como é que aí dá para esperar, em relação à possibilidade de juntar a ciência com prontidão de ação, embora seja uma situação bastante difícil em relação à desigualdade social que existe, mas aí tem um conjunto de governadores que estão dispostos a dar uma resposta de uma política de governo e de Estado, né, para proteger a população, embora a situação seja difícil. E aí eu vou finalizando agradecendo muito, tem muitas redes fazendo esse cuidado além dos R$ 600, né, que é o que funciona, as redes de vila, das organizações comunitárias, dos movimentos sociais, para esse dia a dia, para complementar, acessar os 600, mas também complementar esses 600 para as pessoas que não chegam, que vocês viram, é que eu também quero sinalizar, se não fossem as políticas públicas sociais inclusivas dos governos Lula e Dilma, seria pior a situação dos brasileiros hoje, né? E mesmo assim, já tem, pelo nível de recessão e de desemprego que nós temos, tem uma série vocês viram que tem milhões de brasileiros que não conseguiram nem acessar porque não tinham documento. Então, esses são quem não está, né? São os invisíveis que nós precisamos ir trabalhando e apoiando. Mas muitíssimo obrigada. Até a próxima. Pode ir fazendo os seus comentários finais e se despedindo, querida. Agora sou eu, né? Também quero agradecer Certo. Quero agradecer à Associação Brasileira de Saúde Mental, que tem sempre, são grandes parceiros. A Associação Brasileira de Saúde Mental, que sempre tem, né, ajudado nós, usuários, está sempre respeitando a militância do usuário e que mostra que a gente caminha lado a lado como cidadãos, né? Nós somos sujeitos de direito e sabemos que não somos objetos de estudo. Isso é muito importante para a saúde mental, a troca de saberes, né? Agradecer a Ana Pita, né, essa amigona que veio para mim, convidou com tanto carinho, a João Mendes, a Mônica, a todo mundo aí, a minha família, um beijo especial ao meu maridão, que está aqui do meu lado, meu contra-regra, meu filho Igor, minha filha Amanda Evelyn, e eu quero dizer uma coisa para vocês, Sandra, a gente também aprende com vocês do Sul, com todo o Brasil, essa troca. Agora é o seguinte, o que eu venho fortalecer é o seguinte, antigamente eu falava de saúde mental com muito, me recuando, né, do falar de usuária, 24 anos, de serviço de saúde mental. As coisas que têm me fortalecido é que eu falo de saúde mental, falo de troca de afeto, de cuidar, no ônibus, eu acho que a gente tem que falar mais de saúde mental com as pessoas, que muitas pessoas, às vezes, só precisam de uma pequena escuta, um pequeno afeto, um abraço. Boa noite a todos. Obrigada. E resta
resta também me despedir, agradecer à Abrasme por essa excelente iniciativa, pelo convite para que eu esteja aqui mediando essas duas maravilhosas expositoras. Dizer que é isso, a reinvenção do cotidiano é assim que é feito, né? Em cada um desses momentos em que podemos estar juntos e juntas e podermos dialogar, né? Trocar a violência pelo diálogo, trocar a necropolítica pela vida, né? E vamos adiante aí construir juntas, tá? Abração a todos. Eu quero agradecer a João Mendes e agradecer a Chayane, que estão aqui nos dando um apoio imprescindível. É que os que ficam atrás dos bastidores a gente não enxerga e não sabe que sem eles isso aqui não existiria. Então, também, obrigada, quero agradecer a eles e a toda a Abrasme. E quero aproveitar para dizer que semana que vem tem mais. Vamos falar, tendo aqui Luciana Surjus como a mediadora, vamos falar sobre as crianças e adolescentes, e nesses tempos aí de pandemia também. Tá, minha gente? Então, nos encontramos e uma boa noite a todos vocês. E vamos continuar.